Olá, Evolução 98, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. E hoje o episódio está imperdível e temos novidades aí. O SOS Dívida, mais uma vez, patrocinando o nosso episódio, o nosso podcast. Você sabe muito bem que se você tiver muito endividado, tiver com problemas financeiros, precisar de uma educação financeira, o SOS Dívida está aí para ajudar vocês. E mais, lembrem-se, né? Saúde financeira, liberdade financeira é o que realmente importa e ajuda muito na nossa qualidade de vida. Isso aí. E hoje, nosso episódio, ele vai falar de uma coisa muito importante. A dor na coluna. Quantos milhões de pessoas no mundo não sofrem de dor na coluna? E hoje, o nosso convidado, temos o prazer de estar aqui com o doutor Eustáquio Campos. Seja muito bem-vindo, doutor. Gente, muito obrigado. É uma honra fazer parte aqui desse projeto, do podcast, que a cada dia se torna referência no nosso estado, não somente aqui na capital. E espero realmente contribuir da melhor forma possível, esclarecendo dúvidas. E já de antemão, volto a frisar, sinto-me extremamente honrado de fazer parte dessa banca aqui com vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Doutor, eu penso que trabalhar com dor deve ser uma coisa bem sensível, né? Cada um sente uma dor de um jeito. Mas quem é doutor Eustáquio fora do jaleco? Como é que surgiu para o senhor essa necessidade? Eu gosto vou trabalhar com medicina da dor, vou ser neurocirurgião. Quem é a pessoa, o médico? Quem é o por trás do jaleco, né? Quem é o por Além trás? do neurocirurgião, que é formado, que tem especialização pelo Hospital Socorro, é especialista em dor, nada mais, nada menos do que pelo Hospital Israelita Albert Einstein, um dos profissionais aqui de maior referência no nosso estado. Gente, muito obrigado pelos elogios. O Eustáquio, ele é, acima de tudo, um filho que agradece todos os dias pela mãe que teve, pela criação que teve, um filho que hoje é o que é, graças aos ensinamentos que ele adquiriu durante a sua infância. Isso eu jamais vou esquecer. Um pai que ama seus filhos incondicionalmente e que tem neles a maior fonte de inspiração, um marido que busca a cada dia se tornar uma pessoa melhor e, atrelado a isso, um médico que, antes de mais nada, se coloca no lugar dos pacientes. Eu costumo dizer, e sem falsa modéstia, o que me diferencia não é a minha formação técnica como neurocirurgião, como especialista em cirurgia de coluna, como médico da dor, não é. O que me diferencia é realmente esse meu olhar diferenciado, me colocando humanizado, de fato, me colocando no lugar do paciente sem falsa demagogia. Os meus pacientes são provas disso. Eles sabem que eu realmente encaro a dor deles como se a dor fosse minha. E é isso, sem dúvida nenhuma, que faz o diferencial na minha trajetória até hoje. É isso mesmo, Legal, doutor. E assim, doutor. é uma coisa que eu até converso bastante com os meus alunos. Normalmente quem procura a gente, né? Quem nos procura na fisioterapia, medicina, para medicina da dor, assim, são pacientes que estão precisando, Sem né? dúvida. Ninguém vai procurar a gente ali para se divertir. Realmente é porque tá precisando de alguma coisa. É a origem da dor, seja ela qual for, mas ele tá precisando de uma ajuda. Então, eu acho que essa parte da humanização, ela é muito importante. Inclusive, existem até estudos robustos que comprovam que o Perfeito. atendimento humanizado, o atendimento acolhedor, ele traz melhoria. Sem dúvida. Inclusive em estudos que foram feitos com muitos anos. Então, assim, não foi feita nenhum tipo de abordagem e o paciente melhorou apenas com o contato com o terapeuta. Perfeito. Doutor, sua formação, nós já falamos aqui, ela é robusta. Como a neurocirurgia e a medicina da dor, elas se complementam aí no seu dia a dia? Fale um pouco para a gente aí. É interessante, né? Eu sou neurocirurgião inicialmente de formação. A partir dali me apaixonei com algumas subespecialidades dentro da neurocirurgia, então fui fazer fellow fora do país, em cirurgia de coluna. E aí, quando a gente lida com procedimentos cirúrgicos em coluna, assim, o grande mundo é o mundo da dor, né? São pacientes que sofrem com dor crônica, como você falou, muito bem falou no início aqui do podcast, a dor de coluna é a principal causa de afastamento dos pacientes da sua atividade profissional no país, tá?
no país. Caramba, doutor. Então, é a principal causa de absenteísmo, que a gente chama. Então, a partir daquele momento que eu caminhei para o mundo da cirurgia de coluna, eu comecei a conviver com pacientes que sofrem de dor crônica. E aí são dores crônicas. A dor crônica, ela tem um mecanismo um pouco diferente da dor aguda, por exemplo. A dor aguda é aquela situação onde eu cortei, me machuquei, aquilo vai regenerar e vai se resolver. O paciente com dor crônica, não. Ele tem um componente também psicológico associado. Imagina você, por exemplo, conviver com dor quase todo dia. Como isso não vai afetar o teu psicológico? Como isso não vai afetar a tua qualidade de vida, o teu sono? Então, a partir daquele momento onde eu segui para a neurocirurgia e comecei a ter um contato muito amplo com pacientes que sofrem de dor, eu comecei a me questionar o que eu posso fazer a mais para esses pacientes. Porque eu tinha um determinado limite. Então, o paciente tinha hérnia de disco, eu ia, operava a hérnia de disco, e a grande maioria absoluta vai melhorar. Mas 10% desses pacientes que foram operados de hérnia de disco, mesmo com tratamento otimizado, mesmo com a ressonância mostrando que está tudo ótimo, ele ainda persiste com a dor. Aí vinha um questionamento. E aí? Eu vou abandonar esse paciente? Eu vou dizer, olha, eu fiz tudo que é o que a maioria faz. Eu fiz tudo que eu pude. Mas infelizmente você não melhorou. Eu não posso fazer mais nada. Isso me angustiava. E foi a partir daí que eu busquei a medicina da dor. E aí, a partir dali, comecei a ter contato com tecnologias. E a neurocirurgia, ela tem um casamento muito próprio com a medicina da dor. Por exemplo, existem tecnologias para tratamento de dor crônica, como o neuroestimulador medular, que é um marca-passo da coluna, que quem implanta, por exemplo, é o neurocirurgião. Sim. Então, existem outras tecnologias para tratar, por exemplo, dor de cabeça crônica, que o neurocirurgião é que vai intervir. Então, são especialidades diferentes, mas que têm várias áreas de atuação semelhantes. E foi a partir dessa angústia de tentar resolver o sofrimento do meu paciente que eu fui buscar essa formação complementar. A gente falando de dor, né, a gente sempre pensa, muitas pessoas até por conviver com a dor rotinamente, né, as pessoas passam até a ser desacreditadas, né, muitas vezes, isso é frescura, larga de sentir isso, não tá sentindo nada, que nada, tu não tá sentindo dor. Doutor, para essas pessoas que sentem dores e que muitas vezes não são compreendidas, não são entendidas, ainda não são diagnosticadas, eu tenho até uma série na Netflix, Diagnostic, muito legal, por conta dessa angústia de ainda não saber o que tem e só sente dor. Qual a mensagem inicial que o senhor poderia dizer assim, calma, você precisa disso? Qual mensagem inicialmente o senhor poderia dizer para essa pessoa quando ela chega no seu consultório e diz assim, doutor, eu tô com dor, não sei nem que dor é, não sei aonde é, minha família não entende, acha que é frescura. Qual a mensagem? Bom, se tem uma mensagem que eu quero trazer hoje é há esperança. Há esperança. Para toda dor, há um tratamento que pode ser eficaz e trazer uma melhora da qualidade de vida. Essa é a mensagem fundamental. Hoje em dia a gente convive com pacientes, como você falou, querida, com dores crônicas, desacreditadas dentro do próprio ambiente familiar. E às vezes isso acontece porque, por exemplo, vou te dar um exemplo muito típico, o paciente fibromiálgico. Esse é um paciente que ele faz exames, ele busca diversos especialistas e os exames não revelam nada. E aí ele vai tentar ser acolhido de alguma forma dentro de um ambiente de consultório e o médico, não, mas você não tem nada. E isso é a rotina. E aí ele vai para dentro da casa dele, a esposa ou o marido, não, mas isso não tem nada, isso é frescura. Isso dói mais do que a própria dor física. E a gente sabe que a fibromialgia não é uma frescura, não é uma doença psicológica, é uma doença que tem mecanismos muito bem estabelecidos a nível do sistema nervoso central. Há uma sensibilização do sistema nervoso central para aquela condição dolorosa, mas que infelizmente não existem exames complementares robustos que me digam, nossa, eu vou fazer essa ressonância e vou mostrar a fibromialgia. E é aí que mora o grande dilema da questão, porque quando não se tem um exame, se imagina que não se tem doença, e isso não é verdade. A grande dificuldade de tratar um paciente com dor crônica se dá pela falta do diagnóstico correto. Então, se você não buscar um especialista, é possível que você vá em qualquer outro médico, qualquer outro profissional e ele te diga que você não tem nada. Então, assim, o caminho correto, busque o atendimento especializado, busque um profissional
que vá te enxergar como você realmente é, que não te olhe com olhos de pena, porque não é isso que você busca, você não quer pena das pessoas, você quer simplesmente viver uma vida digna, como qualquer pessoa merece. Então a dica é para esse paciente que hoje nos ouve, que sofre com dor, é que há esperança. Há esperança. E a gente observa muito isso quando a gente vai em atendimento de emergência, né? Que os médicos, você chega com uma dor, eles fazem aquele tratamento paliativo, aquele sossega-leão, te dá uns, uns remedinhos para dormir, você dorme e depois eles te liberam. É muito comum, doutor, a gente ver isso, essa falta de assistência, né? Essa é uma realidade triste do nosso sistema de saúde, né? A gente sabe e a gente vivencia isso não somente no sistema único de saúde, como até mesmo no ambiente de sistema de saúde suplementar. Sim. Quantas vezes a gente vai para um ambiente de um hospital privado, imaginando que vai ter a melhor assistência possível, chega lá, você passa horas lá na fila esperando com dor e às vezes é atendida, é mal atendida, é um colega que às vezes não teve a formação que deveria ter, e esse é um adendo, a medicina hoje tem se tornado uma indústria que perdeu-se os princípios, na minha opinião, do que é um sacerdócio, do que é fazer algo que se ama. Então, hoje todo mundo quer fazer medicina e todo mundo faz medicina, basta... Eu sei que não é o foco, mas basta pagar, Sim, não é o foco da nossa abordagem aqui, mas isso reflete lá na frente, porque a partir daquele momento que se formam profissionais que não têm esse dom de fato, porque eu acredito que seja um dom, o resultado vai ser esse, ele vai te atender no pronto-socorro, olha, você está com dor, não importa qual é a causa da dor, toma uma dipirona, toma um tramal, vai para casa, e aí eu até brinco que é um médico au-au. Fulano de tal, cardiologista, neuro, e essa é a verdade. Hoje, nos pronto-socorros, não só da nossa cidade, como do nosso país, é o que a gente enfrenta, lamentavelmente. É verdade. Doutor, assim, na fisioterapia, a gente se depara muito com o paciente com dor crônica, aquele paciente com dor crônica lombar, você vai lá, olha lá o exame de imagem, normalmente o cara tá bonitinho no exame de imagem. Normalmente o cara tá bonitinho, mas pô, o cara relata horrores. Como o contrário também pode acontecer. Às vezes o cara tem o exame de imagem todo estraçalhado, mas o cara tá bem. O cara tá vivendo a vida dele, leva a vida, faz tudo que ele quer fazer. Doutor, aí vem aquela questão do manejo. Aí vem a questão do manejo da dor com o paciente. Hoje a gente já trabalha bastante educação em dor. A gente busca muito isso em consultório. Nós da fisioterapia que estamos ali, às vezes a gente está 3 vezes por semana, às vezes a gente está 5 vezes por semana ali com o paciente. Então, a gente procura dar passar uma abordagem um pouco mais, tirar um pouco aquele foco no problema, porque as pessoas gostam de se referir, né? A minha dor, a minha lesão, até que normalmente eu converso, opa, dona fulana, seu fulano, a dor não é sua, a lesão não é sua, você está com ela. Você tem seu filho, você tem sua casa, você tem seu carro, você tem seu marido, sua família, enfim. Então, assim, doutor, qual o grande desafio para aquele cara que trabalha com dor crônica? O que você traz assim para a gente assim como o maior desafio? Olha, fizeste considerações assim extremamente pertinentes, sabe? Eu vivencio ali na minha rede social alguns pacientes que me questionam, às vezes mandam no meu direct, doutor, olha esse exame para mim. Aí eles mandam lá a ressonância e querem que a partir da ressonância eu diga, não tem que operar ou não tem que operar. E eu sempre falo para os pacientes, a gente não opera exame, a gente opera paciente. Isso. Eu preciso avaliar o paciente. Nem sempre aquela alteração grave na ressonância corresponde a uma doença de fato. Então, às vezes aquela hérnia volumosa, protrusa, pode ser resolvida, e na maioria das vezes com tratamento clínico, com tratamento fisioterápico, com reabilitação. E por isso que a gente precisa de fato examinar o paciente. E eu escuto isso muito no consultório. Doutor, sabe uma coisa diferente? O senhor me examinou, o senhor me tocou. E isso é uma coisa que a gente não vivencia. Impressionantemente, a gente não vivencia. Então, aquela correlação clínico-radiológica nem sempre é verdadeira. Eu posso ter um paciente com grandes alterações no exame de imagem, que o exame físico não tão expressivo, e o contrário é verdadeiro. O paciente com uma protrusão mínima e com uma dor excruciante, até porque dor, gente, é uma experiência muito pessoal, muito subjetiva, e daí
a grande dificuldade, por exemplo, dos pacientes com dor crônica, porque é algo subjetivo, perdão, eu não tenho como mensurar. Aí esse paciente com dor crônica, quando ele vai, por exemplo, numa perícia do INSS, ele sofre, porque o exame complementar dele não mostrou grandes alterações, mas ele sofre com dor, e aí o perito desacredita dele. E essa é uma dor que não é física, mas que eu vivencio todos os dias no meu consultório. São questionamentos que eu vivencio todos os dias no consultório. No que diz respeito às dores da coluna, gente, é importantíssimo que a gente compreenda. O tratamento clínico, ele é eficaz na maioria absoluta. A fisioterapia é fundamental. Não existe tratar problema de coluna sem fisioterapia. Não existe. É simplesmente inegociável a necessidade de um acompanhamento fisioterápico especializado. Seja para os casos onde a cirurgia não é indicada, ou seja ainda para os casos de pós-operatório. O paciente no pós-operatório, ele tem que entender que ele precisa mudar os hábitos de vida, ele precisa praticar atividade física. Existia um mito no passado que paciente com problema de coluna, com hérnia de disco, tinha que ficar paradinho. Eu aprendi na faculdade. E isso não existe. É o contrário, é exatamente o oposto. O paciente ele precisa de movimento, ele precisa fortalecer a musculatura para que essa musculatura que fica ao redor da coluna comece a suportar mais peso, diminuindo a sobrecarga sobre as estruturas da coluna. Então, se eu tenho um disco ruim, quanto mais peso eu der para esse disco suportar, pior vai ser. Como que eu posso diminuir esse peso? Atividade física, fortalecimento do core, da musculatura, e aí o fisioterapeuta é fundamental. Então é importante, o tratamento nunca deve ser centrado no médico, tá? O tratamento de todas as doenças, de um modo geral, principalmente no que diz respeito às patologias que cursam com dor, ele sempre deve ser multiprofissional. Aí a importância do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutricionista, do terapeuta ocupacional. Nós somos uma equipe e ninguém trabalha e alcança bons resultados sozinho. Essa é a verdade. Com certeza. O senhor falando aí, a gente começa a pensar a importância do psicossocial, né? Perfeito. Para o tratamento das dores crônicas, né, doutor? E como é que isso é observado dentro do seu consultório? Como é que isso impacta diretamente tanto no psicossocial de um paciente com uma dor crônica? Olha, essa é uma consideração muito pertinente. O que eu vejo no dia a dia, e eu vivo duas realidades, tá, gente? Eu tenho o meu consultório, vivo um atendimento ali na saúde suplementar, em pacientes privados, e eu também faço parte do Sistema Único de Saúde. Trabalho no Hospital Universitário, da UFMA, no Dutra, no Hospital da Mulher, enfim, outros. E a gente vê que, assim, a questão social, ela pesa muito, muito no tratamento. Como eu mencionei para vocês até aqui no bastidor, dando exemplo, por exemplo, de pacientes que eu opero com uma fratura de coluna, o paciente tem um déficit paraplégico. E aí ele volta no consultório meses depois, andando com dificuldade. Aí eu fico, poxa, que legal, que bom o resultado. Mas e aí, seu João, você conseguiu fazer fisioterapia? Não, doutor, eu nunca consegui uma fisioterapia. 6 meses de pós-cirúrgico e ele não conseguiu acesso a um tratamento fisioterápico no SUS. Isso é uma vergonha. É verdade. Isso deve nos fazer refletir o quanto a nossa sociedade ainda precisa caminhar, tá? Porque imagine só, esse mesmo paciente com essa mesma condição, se tivesse em uma outra situação financeira, talvez não, certamente o resultado cirúrgico seria outro, a partir de um acompanhamento multiprofissional, fisioterápico e esse tipo de coisa. Além de tudo isso, da questão financeira, existe o aspecto psicológico também. Imagina, por exemplo, um médico, você consulta lá com um profissional, ele te passa as melhores medicações disponíveis, mas você não tem condição financeira de fazer a aquisição daquele medicamento. Do que vai adiantar? E esse é um dilema que eu vivo todo dia. Às vezes eu estou lá no consultório do SUS e eu penso, nossa, lançou essa droga aqui, essa medicação é a melhor que existe, mas eu não vou poder lançar a mão para aquele paciente. Então eu tenho que tentar encaixar as possibilidades terapêuticas dentro da realidade daquele paciente. Então esse é um conflito direto, é um conflito contínuo, mas que a gente obviamente tem que sempre, como eu falei antes de tudo, se colocar na posição do outro e tentar encontrar a melhor alternativa dentro daquele contexto. Né? Com certeza. Perfeito. E doutor, essa questão social, ela é importantíssima, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa ela não tem condição de fazer um tratamento fisioterapêutico adequado. Isso é verdade. Poxa, e o
pós-cirúrgico, a cirurgia precisa dele. E o cara começa a ficar com medo, ele achando que esse cara aqui é fraco. Ele começa a achar, de forma errada, ele começa a achar que a coluna dele é fraca. Então ele começa a evitar movimento, vai entrar na evitação, catastrofização e cinesiofobia, medo de se movimentar. Ele acha que se ele movimentar, ele vai doer. E realmente, às vezes, ele movimenta e dói, porque isso ele já internalizou, ele já colocou lá para ele. Então, essa é a nossa importância, a importância da equipe multidisciplinar, conversando, né? Aquela equipe, aqueles profissionais ali conversando em prol daquele paciente, não cada um fazendo o seu isoladamente. Né? Isoladamente. Então, é por isso que é importante a questão social, porque de fato a pessoa ter acesso a esses profissionais é uma coisa difícil no nosso país. É uma realidade bem distinta, né? Aqueles pacientes que felizmente conseguem um tratamento otimizado com um profissional da fisioterapia, assim, de excelência, o resultado é outro, é uma outra realidade. É uma outra realidade. Tu mencionaste aqui uma coisa que é importante, a gente precisa vencer nesses pacientes com dor crônica um ciclo vicioso. Qual é esse ciclo? O paciente tem dor, aí ele quer ficar quieto, ele quer parar, ele tem a cinesiofobia, ele tem medo de se movimentar. Por quê? Porque no início, realmente, a atividade pode gerar um desconforto, isso é natural, mas ele precisa vencer esse ciclo, ele precisa aguentar aquele desconforto inicial para colher os frutos lá na frente. E se ele não conseguir romper esse ciclo, ele não vai conseguir nunca alcançar o tratamento otimizado que espera ele lá na frente. Paciente com fibromialgia, paciente que busca, às vezes, atendimento, ele vem no consultório achando o quê? Que eu vou chegar lá, vou consultá-lo, vou passar um remedinho milagroso e a fibromialgia vai resolver. E não é assim. O tratamento da fibromialgia não depende exclusivamente de medicamento. O medicamento é uma pontinha do tratamento. A educação, a psicoeducação é fundamental, a atividade física é fundamental. Os estudos já comprovam a alimentação na fibromialgia faz toda a diferença. Então, essa equipe multidisciplinar, a psicologia, é fundamental para que ele possa gradativamente ter o resultado que ele espera. Não adianta o paciente fibromialgico imaginar que ele vai no consultório, seja do melhor médico do mundo, que vai sair de lá com um remedinho milagroso, que a partir dali, pronto, acabou a dor dele. Isso não existe. Infelizmente, isso não existe. Doutor, assim, já tive alguns pacientes fibromialgicos, assim, pacientes que, inclusive, assim, me chamavam 9 horas da noite em crises absurdas. Tinha uma menina também novinha, nova, 30 Agora ela, anos. não, ela era bem mais nova. Não, mais ou menos. Ela não queria se movimentar, é difícil. E aí muitas vezes a gente conseguia tirá-la desse quadro de dor. E eu falava, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se movimentar, faça aquilo que você gosta, gosta de dançar, gosta de... O que você gosta de fazer? E ela foi ganhando peso com Aí vai só piorando, né? Aí esse ciclo que deveria ser virtuoso não é mais, né? Você começa a ter um ciclo trabalhando contra o paciente. Quando a gente menciona esse paciente com fibromialgia, gente, é cada vez mais frequente essa patologia. Cada vez mais jovens sofrem com essa condição. Exatamente. E é algo que, assim, choca. É algo que entristece, porque os pacientes com fibromialgia, eles sofrem de uma maneira que a gente não consegue nem prever. Porque é um sofrimento físico, é um sofrimento psicológico, é um sofrimento na alma. E é isso que eu escuto às vezes. Doutor, pior que aquela dor no meu corpo é a dor na alma de saber que eu não sou compreendido, eu chego dentro do meu lar, da minha casa, e eu só sofro preconceito. E isso, gente, isso é algo que... Os familiares dizem que tá com preguiça, não quer fazer as coisas. É piti, É né? piti, É piti. Com certeza. Às vezes tem médico que fala isso pro paciente. Não, mas isso é piti, pelo amor de Deus. No outro estado que eu morava, eu já tive paciente, aqui também já ouvi isso também. Não, porque os médicos aqui não prestam, eu tive que ir para São Paulo para ter diagnóstico de fibromialgia. E eu acho que um dos grandes desafios da fibromialgia é essa questão do diagnóstico, né? Inclusive, isso, perfeito. Inclusive, falando disso, os critérios diagnósticos, inclusive, mudaram. Antigamente, se fazia o diagnóstico de fibromialgia assim. Tender points. Você apertava os pontos dolorosos, tem mais que tantos pontos dolorosos, o paciente tem fibromialgia. Hoje, a compreensão é que a fibromialgia vai muito além da dor. A fibromialgia, ela leva a alterações de humor. Então, o paciente fibromialgico, ele normalmente tem ansiedade, tem depressão, tem alteração do sono. Então, o paciente fibromialgico... E tudo isso faz parte do critério diagnóstico.
isso não passou a não ser mais encarado como uma frescura. Não, isso faz parte dos critérios para que a gente estabeleça o diagnóstico de fibromialgia. E aí começou-se a ver o paciente de uma forma mais global. E a partir daí, quando você enxerga o paciente de uma forma global, você trata esse paciente como ele deveria ser tratado, que é de uma forma global também. A escola americana já ensinou X pontos, número X de pontos, depois mudou esse número de pontos. Exatamente. E aí hoje é mais global. É mais global, a integral. avaliação é mais global e não se baseia exclusivamente em exame complementar. Existem exames que a gente utiliza, às vezes, para nortear a termografia, por exemplo. Não é um exame que vai confirmar o diagnóstico, mas ele vai me dar uma ideia, olha, essa região aqui está mais inflamada, é compatível com aquela dor mais específica, porque o paciente fibromialgico, ele frequentemente tem dor de origem miofacial, e aí tu sabe, aqueles pontos dolorosos, e ali faz parte do tratamento, por exemplo, às vezes trazer um alívio fazendo um agulhamento seco, ou com o uso de medicações daqueles pontos dolorosos, que são os tender points. Tudo isso faz parte. O arcabouço do tratamento, ele deve ser múltiplo. Na verdade, não existe uma única forma de se tratar. Existem opções terapêuticas distintas que devem, exatamente, tentando de todas as formas devolver qualidade de vida para o paciente. Esse é o objetivo. Doutor, eu tô encantada. Toda vez que eu recebo um médico, eu digo, eu vou fazer medicina algum dia na minha vida. Passa, tem meu apoio. Doutor Rodrigo Caetano. Poxa, amigo. Ele leva para fazer, para olhar a cirurgia, né? Acompanhar. Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me leve, eu sou administrador, eu posso administrar ali. Ele, não, faz medicina que eu te levo. Eu te levo sem fazer medicina, olha... Já tá cheio de padrinho. Não é? Eu vou fazer. Mas, doutor, só para deixar claro aí para nossa audiência, doutor Eustáquio, ele teve um número gigantesco de perguntas, gigantesco, assim, tanto que o roteiro dele tá um roteiro altamente robusto, né? Parabéns, doutor, porque a gente nunca teve tantas perguntinhas e interação. Mas uma me deixou bastante curiosa. Ela disse que há 2 anos ela teve herpes zoster. E foi na cabeça. Certo. Ela fez o tratamento e de 2 anos para cá, ela sente uma dormência. Perfeito. E ela queria saber se essa sensibilidade ela é normal ou não, o que ela precisa fazer, tem algum tratamento que ela precisa, não. Aí eu queria que o senhor explicasse, primeiro, para quem está ouvindo como eu, o que é isso? Perfeito. Como é que a gente faz o processo do diagnóstico dele, se tem alguma dor assim, e se essa sensibilidade é normal? Vamos lá. O herpes zoster é uma doença extremamente interessante. Primeiro, tu sabias, por exemplo, que o herpes zoster ele é causado por um vírus que a gente pegou normalmente lá na infância, que é o vírus da catapora? Então, sabe quem pode ter herpes zoster? Quem já teve varicela, que foi a catapora, em algum momento da vida. Mas, doutor, que loucura é essa? É assim que funciona. Aquele vírus da catapora, ele não some do nosso organismo, ele fica escondidinho lá no nervo. E aí a gente leva a vida. Ninguém percebe mais, não aparece mais nenhuma lesão na pele. E em um determinado momento da nossa vida, por queda da nossa imunidade, esse vírus ele reacende. E aí começa a aparecer aquela lesão na pele novamente, mas diferente da catapora, que era uma lesão no corpo todo, essa lesão ela vai seguir só um dermátomo, que é o quê? Um trajeto específico do nervo que está acometido. Então é assim que funciona. O paciente ele teve lá no passado a catapora, o vírus ficou ali escondidinho, um determinado momento da vida, e normalmente são em pacientes mais idosos, porque a imunidade cai. Aquele vírus ele reacende e ele vai acometer uma determinada área de um determinado nervo. E aí vem o grande sofrimento. Aparece a lesão, as bolhas, aquilo some, mas a dor permanece. É uma dor de origem neuropática, é uma dor do nervo. E é isso que mais impressiona, porque o paciente, qual é o senso comum? Se a bolha sumiu, se a lesão da pele sumiu, era para tudo sumir. Por que a dor? Por que a dor? E aí a gente vem o grande sofrimento daquela dor de origem neuropática causada por aquela lesão nervosa. Agora, mais uma vez, eu vou voltar a frisar. Saiba você que sofre com dor neuropática que há tratamento para isso, tá? Há tratamento para isso. Tu imaginas, por exemplo, que uma das opções para tratar o herpes zoster pode ser o botox, a toxina botulínica? Tu sabias dessa condição? Ô, doutor.
Sem problema. Sabias, por exemplo, que em determinadas dores neuropáticas eu posso fazer uso do neuroestimulador, que é esse aparelhinho aqui, olha, que a gente implanta, pode ser implantado sobre a medula ou sobre o nervo, para modular a sensação de dor. Como é que funciona isso? Esse aparelho ele pode ser implantado, por exemplo, sobre a medula. Toda dor, gente, que a gente tem, por exemplo, cortei meu dedo. Aí tem um nervinho aqui na ponta do dedo, vai levar a sensação de dor até a medula. Da medula, essa sensação vai para o cérebro. Quando o cérebro toma conhecimento, eu sinto a dor. O que esse aparelho faz? Ele está implantado lá na medula. Ele bloqueia a informação de dor. Essa informação não vai chegar como deveria até o cérebro. E, consequentemente, eu consigo tratar a dor do paciente. Isso aqui pode ser usado em uma quantidade enorme de condições. Dores neuropáticas, paciente que sofre com dor nas pernas, decorrentes, por exemplo, do diabetes, paciente com falha de tratamento cirúrgico, que é a síndrome de falha cirúrgica, fez um procedimento de cirurgia de artrodese e ainda continua com dor, paciente com dor neuropática de outras etiologias, como a dor pós-herpética, angina, paciente com dor no peito, que não melhora com tratamento clínico, é uma condição, endometriose, paciente que tem endometriose, fez o tratamento cirúrgico da endometriose, ainda persiste com dor, o neuroestimulador pode ser indicado. Paciente com alteração urinária, incontinência urinária fecal, pode ser implantado. Então, assim, o grande problema é que essas tecnologias, elas não são de conhecimento da população. Para ser bem sincero, não são de conhecimento nem dos médicos. Frequentemente, a gente reúne alguns colegas ali. Fiz há um tempo atrás uma reunião com alguns colegas cardiologistas para falar, por exemplo, do tratamento da angina com neuroestimulador. Ninguém na sala, ninguém tinha ouvido falar dessa condição. Então, as tecnologias elas ainda não chegaram como deveriam devido à falta de conhecimento. E esse espaço aqui é fundamental para isso. Essa informação que a gente está levando hoje, da possibilidade de tratar dor crônica com esse aparelhinho, por exemplo, pode transformar a vida de alguém que hoje está nos assistindo, né? Com certeza. E como a própria definição mesmo de dor da IASP, né? A dor é uma sensação desagradável gerada por um dano tecidual ou potencial. Então, não e é importante. dano. Exatamente. Daí a importância da nova definição da IASP, porque antes, quando a gente pensava que dor obrigatoriamente deveria estar atrelada a uma lesão, quando a gente pensava dessa forma, a gente deixava de incluir aí os pacientes fibromiálgicos, mais uma vez, tocando no assunto. E ali a gente sabe que o paciente fibromiálgico não, ele tem dor mesmo sem uma lesão estrutural, mesmo com os exames mostrando que está tudo bem, mas não está nada bem, pelo contrário, né? Com certeza. Doutor, no manejo da neuralgia pós-herpética, assim, quais os sinais clínicos que alertam assim que é uma lesão de maior extensão no nervo, que possa chamar atenção? Existem alguns sinais clínicos que possam... Na verdade, assim, a neuralgia pós-herpética, o que vai definir o tratamento é a intensidade da dor desse paciente. Obviamente, como na maioria das vezes acontece, a gente sempre vai priorizar inicialmente o tratamento clínico. Então, esse paciente com neuralgia pós-herpética, a gente tem algumas medicações que a gente pode lançar mão, e tratamento fisioterápico, enfim, que pode auxiliar naquele tratamento, naquele controle da dor, e na maioria das vezes ele é eficaz. Mas para aquele paciente que, por exemplo, você fez o tratamento clínico, otimizou, aumentou a dose, chegou ali na dose máxima, associou medicações e ainda assim esse paciente ainda sofre com dor, aí a gente começa a pensar nas intervenções. Eu falo isso para, na verdade, todos os meus pacientes. A cirurgia, raramente, ela é a primeira opção. E isso eu falo de um modo geral, para a grande maioria das patologias que eu trato. Com exceção, obviamente, um paciente com um tumor cerebral, é uma outra realidade. Mas para a grande maioria das patologias, o tratamento clínico ele é eficaz na maioria das vezes. Então, eu costumo dizer que a gente vai sempre no tratamento subir uma escadinha. O primeiro degrau da escada nunca deve ser habitualmente a cirurgia. É o tratamento conservador. A gente tenta ali medicações, mudança de estilo de vida, fisioterapia e demais profissionais. Isso vai resolver na maioria das vezes. Não melhorou?
a gente parte para o segundo degrau, que são os procedimentos minimamente invasivos. São procedimentos simples. Na maioria das vezes você faz, o paciente vai para casa e logo depois do procedimento, não tem corte, não tem um risco maior de complicação. São procedimentos simples. Eles costumam ser o segundo degrau do tratamento. Agora, a gente passou pelo primeiro, passou pelo segundo e a dor persiste, o paciente continua sofrendo, eu preciso, obviamente, resolver aquele problema e melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Aí sim a gente começa a pensar nas cirurgias. E mesmo dentro das cirurgias, a gente tem que entender que hoje existem técnicas extremamente modernas, menos invasivas, e aí eu hoje vou mencionar, por exemplo, a artrodese de coluna por uma via extremamente nova, que é a via do OLIF. Aqui em São Luís, sem dúvida nenhuma, sou o profissional que mais executou esse tipo de procedimento. É um tipo de artrodese com taxa de sangramento menor, taxa de lesão neurológica muito menor, recuperação pós-operatória muito mais rápida, dor quase inexistente no pós-operatório. Então, assim, a medicina está aí para isso, para evoluir. Recentemente estive nos Estados Unidos fazendo um aperfeiçoamento nessa técnica, inclusive, para tentar trazer o melhor. E o médico ele tem que entender isso. Eu sei que é importante a minha parte humana, mas eu tenho que compreender que não adianta também ser só bonzinho e tratar todo mundo bem e não oferecer o que a gente tem de melhor. Então o médico ele tem que buscar isso. Não é só o médico, na verdade, né? Todo mundo, em qualquer profissão, você tem que buscar sempre se atualizar, oferecer para o teu cliente, teu paciente, o que há de melhor. Porque as coisas evoluem. Eu não posso tratar um paciente hoje, fazer um tipo de cirurgia hoje, que às vezes eu até comento isso. O teu plano de saúde, querido, ele quer que eu faça uma cirurgia exatamente como eu fazia há 20 anos atrás. E não existe isso. A justificativa pecuniária. O convênio quer economizar. Uhum. Isso é uma vergonha, né? O meu pensamento não é economizar, é fazer o melhor. Custe o que custar, fazer o melhor pelo paciente. E aí o médico precisa, como qualquer profissão, se atualizar para sempre oferecer o melhor. Com certeza. Às vezes até uma palestra, um curso que a gente vai ministrar, a gente sempre até fala, ó, isso aqui é verdade hoje. Pode ser que daqui a algum tempo eu volte aqui falando... Esqueça tudo aquilo que eu falei. Aquilo ali, É como você mencionou anteriormente. Antes, a verdade na faculdade era, olha, tem a hérnia de disco, tá em crise, vamos quietinho, deita, repouso, e era essa a regra. Exato. E hoje não, hoje a regra é o contrário, é movimento. É movimento. O problema na coluna... Movimente-se, querido. Movimente-se. Não fique parado. É um médico falando isso, viu, galera? É um médico falando isso. A regra é essa, tá? É movimento. Nada substitui o movimento. Doutor, e falando de dor na coluna, a gente percebe que muitas vezes dores associadas à cabeça e ao pescoço pode ser alguma coisa relacionada à coluna, né? Sem dúvida. Como é que a gente pode fazer... No caso, uma pessoa leiga como eu, como é que eu posso... Será que essa dor de cabeça que eu estou sentindo aqui, comum, toda hora, será que tem alguma coisa a ver com minha coluna? Como é que eu posso me autoanalisar para me procurar um especialista para poder saber se é a coluna, se não, se é frescura, se não é? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de dor de cabeça, né? A dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, ela tem dois grandes grupos, duas origens. Ela pode ser a dor de cabeça primária, o que é isso? Uma dor de cabeça que surge, por que surge? Ela não tem um fator que determina o surgimento dela. E existem as dores de cabeça secundárias, são aquelas secundárias, ou seja, causadas por alguma coisa. Pode ser um tumor na cabeça, um aneurisma cerebral, a meningite, então é uma dor de cabeça secundária. A dor de cabeça primária, vou te dar um exemplo bem típico, é a enxaqueca, a cefaleia tensional. Paciente com enxaqueca às vezes até se frustra, porque faz um monte de exame. Doutor, eu fiz ressonância, fiz tomografia, fiz tudo e não mostra nada. Minha mãe. Porque o diagnóstico de enxaqueca é clínico, gente. O diagnóstico não se baseia em exame complementar. Então você pode fazer todos os exames do mundo, que graças a Deus não vai mostrar nada. Mas quando a gente fala das dores de cabeça secundárias, aí a gente tem alguma causa anatômica ali causando aquela dor de cabeça. E os problemas na coluna cervical podem sim gerar essa dor de cabeça. A gente chama até de cefaleia cervicogênica, ou seja, é uma dor de cabeça que a origem é da coluna cervical. E por que isso? Os nervinhos que eles
se distribuem para essa região posterior aqui da cabeça, eles têm origem na coluna cervical. Então, um comprometimento da coluna cervical, uma hérnia de disco, uma artrose da faceta articular, uma degeneração do disco, tudo isso pode, de alguma forma, determinar compressão daquele nervinho e gerar o quadro doloroso. De uma forma genérica, para os pacientes, por exemplo, a gente costuma dizer que assim, você tem dor de cabeça, existem alguns sinais que são os que a gente chama de sinais de alerta que devem te levar a buscar o tratamento de um especialista. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça que surgiu agora, que fugia do padrão da dor de cabeça que você tinha antes. Nossa, eu tinha uma dor que era sempre desse jeito, agora mudou. Gente, tem que buscar o atendimento. É uma dor de cabeça que costuma surgir com algum déficit neurológico. Eu tenho uma dor de cabeça, mas além da dor de cabeça, a minha fala está enrolada, um braço está mais fraco. Isso não é normal. Uma dor de cabeça que me acorda à noite. No meio da noite, eu acordo com dor de cabeça. Isso é um sinal de alerta. Uma dor de cabeça associada a outros sintomas. Dor de cabeça, mais febre, com rigidez de nuca. Então, assim, há alterações que obviamente devem te levar, e esses são só alguns dos sinais de alerta, a buscar o atendimento de um especialista. E ali, a partir do atendimento do especialista, ele vai te ouvir, vai te examinar, e aí se ele julgar pertinente, olha, essa dor de cabeça com essa característica, parece que eu fiz aqui uma manobra, fiz a hiperextensão ali da coluna cervical, percebi que a dor intensificou, pode ser um padrão de dor de cabeça por um comprometimento ali da faceta articular, aí a partir dali ele vai direcionar, não, vamos fazer um exame da coluna aqui para ver se é essa a causa. Então, mas basicamente é pensar nesses sinais de alerta que eu sucintamente mencionei aqui. Sim. E entender que se apresentou um sinal de alerta, não fique achando que é normal, busque o atendimento especializado. E volto a mencionar, como você bem apontou aqui, as dores de cabeça elas podem ter origens múltiplas e problemas na coluna podem sim ser responsáveis pelas dores de cabeça. Isso é muito interessante, sua fala é muito interessante, doutor, porque assim, todo mundo, tem muitos profissionais de saúde que acompanham o nosso podcast, mas também muita gente mesmo do senso comum. Claro. Então, muita gente fica querendo saber, e é importante a sua fala agora, porque eu gostaria de saber assim, doutor, em questões de dor lombar, dor ciática, dor cervical, aí vem aquela questão, onde é que os testes clínicos, os exames de imagem, eles vão nos ajudar aí a entender como uma dor mecânica, uma dor neuropática, uma sensibilização central? Perfeito. Olha, tudo começa na medicina pela anamnese e exame físico. Então, o primeiro ponto de um diagnóstico preciso é você ouvir bem o paciente. Você tem que ouvir, escutar a queixa dele com detalhes, saber, porque por esse ato de ouvir, há características que vão te fazer pensar em uma determinada condição. Por exemplo, o paciente ele tem uma dor lombar, às vezes é uma dor lombar associada a uma claudicação neurogênica. Então, o paciente, o que é isso, a claudicação neurogênica? É um paciente que quando ele começa a caminhar, a perna começa a ficar fraca, ele começa a dizer, doutor, minha perna está pesando, eu não consigo caminhar 100 metros porque eu começo a ficar fraco. É um paciente que não consegue ir grandes distâncias. Isso me faz pensar em uma estenose, um estreitamento da passagem do canal por onde passam a medula e os nervos. Então, a partir daquilo, do fato de ouvir esse paciente, eu começo a pensar em uma determinada patologia. Aí, pensei em uma estenose de canal. Qual é o próximo passo? Fiz exame físico. A partir do exame físico, eu vou ver, olha, essa estenose, por esse exame físico, eu tenho um reflexo aumentado, um reflexo aquileu aumentado. Então, eu vou pensar, poxa, provavelmente essa patologia está naquela topografia ali lombar. Aí, anamnese, exame físico. Se eu estou pensando em uma patologia lombar, agora eu vou para o exame complementar. Qual é o exame complementar ideal? Vamos fazer uma ressonância? Beleza, vamos fazer a ressonância. Aí, a partir daquele resultado da ressonância, casando a anamnese com o exame físico, com o exame complementar, aí sim eu vou estabelecer o melhor tratamento. Vamos fazer ali o tratamento fisioterápico, vamos fugir para alguma outra alternativa de tratamento, mas a gente tem que seguir o passo a passo. E eu que, volto a dizer, ali na rede social, sou frequentemente questionado de paciente, às vezes, doutor, eu vou me consultar com o senhor semana que vem, mas eu já queria levar o exame pronto. Isso não existe.
O exame complementar, ele nunca vem à frente da anamnese do exame físico. Eu preciso primeiro ouvir o paciente, examinar o paciente e, a partir dali, saber qual é o exame correto solicitar. Até para a gente não fazer gasto desnecessário, né? Com certeza. Botar um paciente para ficar gastando, às vezes, o que não tem para fazer um exame que é desnecessário. O que a gente vê hoje de exame complementar desnecessário, um paciente, por exemplo, que não tinha dor lombar, começou com um caso de dor lombar aguda. Começou há 2 dias. Aí ele cai, vai no pronto-socorro, ele ganha uma ressonância. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não tem critério para a gente de cara. Porque se eu for fazer ressonância na população em geral, eu vou pegar alteração em quase todo mundo. A partir ali de, sei lá, 50 anos de idade, dificilmente eu vou ver uma ressonância normal. Isso não existe. E quanto mais velho for ficando esse paciente, mais alterações eu espero. E eu não vou tratar a ressonância. Então, esse paciente com dor aguda, ele precisa ser bem tratado, ele precisa fazer o acompanhamento fisioterápico adequado. A partir daquele momento onde ele, nossa, eu tentei o tratamento, fiquei ali 30 dias fazendo tratamento pertinente e ainda assim a dor continua. Aí não, aí eu tenho que investigar melhor essa dor. Mas não é ressonância para todo mundo, não é exame complementar para todo mundo, não é assim que se trata. Mas vem um outro porém. Frequentemente, isso, a maturidade, ela vai nos ensinando algumas coisas. No começo, às vezes o paciente ele vinha no meu consultório, ele vinha me solicitando o exame. Ele dizia, não, doutor, eu vim porque eu quero fazer a ressonância. E aí, no passado, eu me questionava, e eu questionava o paciente, não, eu tentava argumentar, mas não é o caminho, para ti não tem indicação. Ou às vezes eu quero fazer uma tomografia, não, você vai se expor à radiação desnecessariamente, não tem necessidade disso. E com o tempo e com a maturidade, eu percebi que às vezes, obviamente, ainda é a minha função instruir e orientar. Mas, hoje em dia, se o paciente quer, você tem que respeitar a vontade do paciente acima de qualquer coisa. Então, às vezes eu falo, olha, querida, não tem indicação, mas você quer, você tem certeza que você quer? Eu vou seguir o teu desejo, você vai voltar, e quando você voltar eu vou te mostrar e te provar que foi totalmente desnecessário esse exame complementar. Mas é porque hoje existe muito o medo, né, gente? Todo mundo tem medo, todo mundo tem aquela angústia de morrer, de ter uma doença grave. Você tem uma dor na coluna, você já pensa às vezes que é um tumor, você já pensa o pior. E a gente é do ser humano. Exatamente. É do ser humano. Isso acontece não é só com o paciente, não. Isso acontece comigo. Às vezes a minha esposa me fala, às vezes assim, nossa, mas homem é mole. E é mole mesmo. É verdade. Às vezes eu tô ali com uma dorzinha de cabeça, já fico... Ai, o mundo vai acabar. Acabou. Meu Deus, o que que eu faço? Não passo dessa noite. Não passo dessa noite. E aí, em virtude disso, qual que é a tua segurança? Não, eu vou fazer um exame, porque se eu fizer o exame e não tiver nada, beleza. Então, quando eu comecei a me tornar mais maduro e me colocar mais no lugar do paciente, eu vi que, às vezes, o exame é quase terapêutico. Isso. Ele fez aquele exame complementar, o coração dele ficou tranquilo, e a partir dali, pronto, acabou a dor dele. Ele tá resolvido porque ele tava pensando o pior, e ele já viu que não existe o pior, e agora pronto, ele tá levando a vida dele feliz e satisfeito. Então, assim, medicina não é uma ciência exata. Você tem que ouvir, você tem feeling, porque você tem que se colocar no lugar do outro, e às vezes, assim, o que te custa? Pedir esse exame complementar, que vai trazer uma tranquilidade, um alívio para o coração de quem está sofrendo. Então, essa foi uma das mudanças que eu tive, porque todo mundo evolui, né? Essa foi uma das mudanças que eu tive com o evoluir da idade aí. A nossa ciência é a ciência das exceções, né? Perfeito, exatamente. Sempre tem. Eu até falo para aluno de concurso, eu digo, ó, gente, encontrou lá a palavra sempre, nunca. Marca, circula. Cuidado. Eu lembro bem na época de vestibular era isso. Sempre, nunca. Você já desconfia. Aquela opção do sempre e nunca, você tem que sempre ficar. Porque normalmente nada é tão exato, né? Nada é tão preciso. Verdade. E já que tudo não é exato, né? A gente sabe que dores de coluna, essa dor crônica que tem na coluna, existem vários tratamentos. A gente vai no médico, o médico fala um tratamento, passa o medicamento, a gente vai em outro, passa outro tratamento, outro medicamento. Doutor, quais são os limites? E o que realmente funciona com o quê? Perfeito. Olha, existe uma gama assim gigantesca de possibilidades de tratamento. Às vezes o paciente vem, doutor, mas eu já fiz uma infiltração. O paciente acha que o termo infiltração é o termo genérico, que fez infiltração, pronto. Acabou. Resolveu. Resolveu pra vida. Na verdade, não, primeiro que não é isso. Primeiro que a infiltração, habitualmente,
ela é algo que costuma ser temporário. Qual é a finalidade da infiltração? De tirar da crise para você reabilitar. Então eu falo sempre para o meu paciente, não vai adiantar eu fazer uma infiltração em você e você não mudar nada. Porque senão daqui a 6 meses você vai estar de novo aqui e eu vou precisar fazer de novo outra infiltração. E vai ser um ciclo que nunca vai acabar. Então, eu quando parto, tento o tratamento clínico, não teve uma melhora e eu parto para a infiltração, a finalidade é tentar restabelecer, fazer com que esse paciente consiga quebrar esse ciclo e ir fazer o tratamento que ele precisa fazer, que é a reabilitação. E uma outra informação que a gente precisa mencionar aqui, que nem toda infiltração na coluna é igual. Por exemplo, se eu não fizer o diagnóstico correto, essa aqui é uma estrutura da coluna. Todas essas estruturas aqui, querida, todas podem gerar dor. Eu posso ter uma dor discogênica, que é uma dor originária dessa cartilagem aqui, desse amortecedor da coluna, que é um disco. Exatamente. Então, essa dor discogênica eu posso tratar com uma infiltração no disco. E uma infiltração com uso de medicação, ou uma risotomia, que é um procedimento que a gente vai queimar as terminações nervosas ali. Tudo é uma espécie de infiltração, mas com técnicas diferentes. Eu posso usar remédio, posso queimar, posso usar frio. A dor ela pode ser por um problema na faceta articular, que é aqui atrás, que é essa articulação que une uma vértebra com outra vértebra. Então, se o paciente ele tiver uma dor facetária e eu fizer uma infiltração aqui, ele não vai melhorar nada. Então, se eu não fizer um diagnóstico correto, se eu não examinar esse paciente de modo correto, o meu tratamento não vai ser eficaz. Porque eu estou jogando remédio num lugar que não é o lugar correto onde o paciente tinha dor. E eu vejo isso rotineiramente. Tem médico aí que às vezes nem é especialista em coluna, e aí sai fazendo uma infiltração genérica para todo mundo. Vamos fazer infiltração na faceta para todo mundo, independente da dor. O paciente às vezes tem uma dor ciática, que é uma dor radicular, que vai para a perna, e ele faz infiltração na faceta. Meu Deus, isso não vai resolver nada. Às vezes ele está... Às vezes é uma síndrome do piriforme. Exatamente, uma síndrome de piriforme esmagado ali, e você está tratando coluna. Se o problema não está na coluna, o problema está aqui, no músculo piriforme, comprimindo a passagem do nervo. Então, você quer fazer uma infiltração, você tem que fazer a infiltração, se tiver indicação, obviamente que nem sempre é, do piriforme. Na topografia ali é onde está o problema. Então, por isso que às vezes o paciente, doutor, eu fiz uma infiltração, não melhorei. Bom, eu não fiz infiltração em você. Então, eu não sei qual tipo de infiltração que foi feita, o local que foi feita, as medicações que foram feitas. Então, eu não posso me basear no que o outro fez e te dizer que você não teve sucesso. O osso pode gerar dor. Se eu tiver uma fratura de coluna, então se tiver uma fratura, o que vai adiantar? Se eu tiver um abaulamento com compressão da raiz nervosa, ó, eu tenho aqui uma hérnia de disco. Essa hérnia é o quê? É um pedaço do disco que saiu do lugar e está comprimindo a saída do nervo. O que eu tenho que fazer para melhorar aquela dor da perna? Fazer uma infiltração no forame, nesse buraquinho onde está saindo o nervo, para melhorar a dor da perna. Se eu fizer outro tipo de procedimento, outro tipo de infiltração, eu não vou melhorar aquilo. Então, assim, existem técnicas muito diferentes e você precisa ter o acompanhamento de alguém especialista para que, de fato, o tratamento seja adequado. Porque, de fato, sendo bem sincero, se você fizer o tratamento adequado, na minoria das vezes, você não vai ter um bom resultado. Mas na minoria absoluta das vezes. Isso é verdade. Eu vejo muito esses acompanhamentos das pessoas se baseando no tio Google, né? Isso é verdade. Aí, hoje com a Google, inteligência artificial, então, você coloca lá o nome da doença, aparece tudo. Exatamente. Aí eu fico pensando, né? Agora minha parte aqui. Caramba, que coisa linda, né? Quando a gente olha assim, quem realmente entende, te explica que agora fica mais fácil de entender, porque a gente olha tanta atrocidade e tanta gente fazendo vídeo com tanta atrocidade que a gente, Jesus, como é que pronto, pode? foi excelente essa colocação agora, doutor, porque assim, meu pai teve na emergência sábado, lá em Salvador. Com a lombalgia, ele vem fazendo já um tratamento lá, e aí o médico plantonista lá deu indicação para ele fazer bloqueio. Aí ele me ligou e disse, de repente pode ser, mas não é o que vai salvar, não é o tratamento, é parte do tratamento, é o inicial ali. Eu costumo comparar aos pneus socorros que vem hoje nos carros, né? Perfeito. Ele vem ali fininho e tal, só para tirar do prego mesmo. Para ir até a borracharia para consertar. Mas tem que ser consertado, senão depois
vai te dar problema de novo. E aí meu pai ficou até, poxa, por que meu filho não me falou isso antes, esse negócio do bloqueio? Eu digo, calma, rapaz, não é isso. E aí ele foi hoje no ortopedista, hoje de manhã, o ortopedista falou justamente isso, tem que saber onde é, não é bem assim, isso não necessariamente é o tratamento de escolha, não é isso, doutor? Perfeito. E era uma pergunta aqui, nossos riscos e benefícios, já foi tudo explicadinho aí. Perfeito. Excelente. Doutor, o marca-passo, ele lembra muito um marca-passo, né? É exatamente, parece muito um marca-passo. Como é que funciona isso? Essa parte aqui do eletrodo, ele é implantado sobre aquela determinada estrutura nervosa. Pode ser a medula, pode ser um nervo periférico, isso fica embaixo da pele, e existe isso aqui que é o gerador, a bateria. Essa bateria fica embaixo da pele, exatamente como um marca-passo. Implantado no paciente. E, obviamente, a partir dali, a gente tem, esse paciente, ele recebe uma espécie de controle remoto, parece o controle do ar-condicionado da nossa casa, que ele consegue fazer pequenas mudanças. Então, na casa dele, olha, hoje eu tô com mais dor, ele faz um pequeno ajuste, ele tem um controle, e, obviamente, grandes controles, grandes ajustes, a gente faz no ambiente de consultório. Ele vai lá no consultório, a gente com um iPad ali, reprograma. E é impressionante o quanto de programação que a gente consegue alcançar. Eu implantei naquela topografia, eu posso levar o estímulo para uma perna direita, para a perna esquerda, para o dedão do pé direito e programar de uma certa forma trazer o alívio da dor. Obviamente, isso não é a regra para todo mundo, né? Isso daqui é um tratamento de exceção, é aquele paciente que tentou outras formas de tratamento e não teve benefício. Mas é importante a informação que isso aqui tem mudado a vida de muita gente, Uma outra coisa, isso não é um questionamento, né? Assim como o marca-passo, assim como a bateria do nosso carro, ela não dura a vida toda. Que às vezes o paciente, ele, doutor, eu coloquei, pronto, acabou. Não. Isso daqui é uma bateria. Em um determinado momento, essa bateria vai acabar. E você vai precisar trocar só a bateria. Lá na coluna, ninguém mexe mais. Lá o implante na medula, ninguém mexe mais. A bateria que ficou normalmente aqui nessa região inferior, sim. De tempo em tempo, a cada 8 anos, 10 anos. A gente é longo. A gente faz, às vezes, com anestesia local. Anestesia ali no local, tira a bateria antiga, coloca a nova, dá o pontinho, pronto, tá resolvido. Então, de tempo em tempo, a gente precisa fazer a troca de bateria, porque nenhuma bateria, gente, é eterna. Nenhuma, né? Com certeza. Doutor, e aí a gente ia passar agora para bloqueio, radiofrequência e neuromodulação. Essas técnicas aí que o senhor já deu uma explicação, mas eu fiquei curiosa com essa nova técnica que o senhor comentou agora aqui, a OLIF, né? A OLIF? Isso. Essa é uma técnica, gente, para artrodese de coluna lombar. É uma técnica, quem me acompanha ali no Instagram já viu ali, é uma técnica onde a gente, através de uma incisão, de um corte na barriga, a gente opera a coluna lombar através da barriga. Isso é algo quase impensado. Se a gente falasse há anos atrás, quando se falava em cirurgia de coluna, tudo obrigatoriamente era pela via posterior, indo ali por trás. Quando a gente vai por trás, a gente tem mais lesão muscular. Como tem mais lesão muscular, eu tenho mais dificuldade na reabilitação, porque ali eu cortei a musculatura, eu tenho mais dor, às vezes de origem muscular, eu tenho mais sangramento. Como eu passo, olha, eu falo sempre para o paciente, imagina, por exemplo, eu preciso tirar esse disco todinho, vindo aqui por trás, eu vou ter que tirar muito osso, eu vou ter que mexer muito no nervo, afastar muito o nervo para tentar tirar esse disco todo. E eu consigo? Não, eu não consigo tirar 100% do disco. Então, pela técnica posterior, eu não consigo tirar 100% do disco, porque eu precisaria cortar o nervo, cortar a medula para poder ter o acesso pleno e não posso fazer isso. Agora imagina eu fazendo essa mesma cirurgia aqui, ó, pela frente. Eu tô de cara pro gol, eu tô de frente pro disco. Eu consigo tirar todo o disco, nem chego a mexer no nervo, o nervo está lá atrás. Então o risco de lesão neurológica é muito menor, o nervo está lá no fundo. Eu consigo substituir 100% desse disco e colocar uma nova prótese. Então é uma técnica que chegou para revolucionar, de fato, o tratamento das artrodeses de coluna, né? Quando a gente fala em artrodese, hoje é a técnica mais moderna disponível. Que legal, que legal. Meu doutor, a gente está chegando num momento... Passou rápido, viu? Passou rápido. Também tô triste.
Eu quero outro episódio. Eu Dobro de tempo e com dobro Eu de quero, até tempo. porque a gente não conseguiu falar, olha, bloqueio esfenopalatino para tratar dor de cabeça, uma técnica revolucionária no tratamento de dor de cabeça. A gente pode falar. A gente vamos consegue falar. abordar? Com Pronto. certeza. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Vai, não, certeza, agora, gente, doutor, eu vou lhe perturbar. vamos Gente, eu seguir, vai perturbei ser o um doutor prazer. Eustáquio, mais do que vocês nem imaginam, tanto que eu perturbei ele. Ó, vamos falar um pouquinho desse bloqueio. O que é o bloqueio esfenopalatino? Existe um gânglio, gente, que fica lá dentro do nosso nariz, que o nome dele é gânglio esfenopalatino. É um gânglio parasimpático que leva a sensação de dor para a cabeça. O que consiste, então, esse bloqueio? Eu vou bloquear, anestesiar, lesionar aquele gânglio para que ele não leve a sensação de dor para a cabeça. Então, aquele paciente que tem, por exemplo, neuralgia do trigêmeo, aquele paciente que tem enxaqueca crônica que não tem resposta com tratamento clínico, que tem cefaleia em salva, que tem disfunção temporomandibular, a famosa DTM, e inúmeras outras condições, cefaleia pós-hack anestesia, aquele paciente que foi ter o bebê, fez uma hack, depois da hack ficou com dor de cabeça. Já ouviram falar dessa condição? Sim. Eu posso tratar com isso daqui. É um procedimento extremamente inócuo, sabe? Muito tranquilo. Você faz, vai para casa de imediato, não fica internado nem nada. Você já fez o teste de Covid alguma vez? Aquele que coloca o cotonete? É isso. É basicamente isso. Eu vou colocar um cotonetezinho, anestesiar essa mucosa, venho com essa cânula que ela é maleável, ela é de plástico, ela não corta, não fere. Vou lá dentro do gânglio e jogo o remédio lá dentro. Pronto, vai para casa, vida sem dor. Altamente resolutivo, altamente tecnológico, uma resposta. Eu fiz na minha irmã, então a minha irmã é testemunha. Ela fala, mano, é uma outra vida. Beijo pra Nauana. Ela é uma outra vida. Ela tinha enxaqueca crônica, dificultava o trabalho, às vezes ela tinha que faltar o serviço, e para ela faltar o serviço é algo fora do normal, porque a minha irmã é Caxias e sofria muito. E aí já fiz há alguns meses atrás e até hoje Gente, que nada. Eu ia comentar Nada. isso. Então, provavelmente, a pessoa faz um tratamento desse simples, Uma coisa procedimento simples e a resposta, e às a vezes, resposta- é duradoura. Obviamente, Maravilha. gente, como a gente falou, a medicina não é uma Não, ciência exata. Eu tenho paciente que eu posso fazer agora e demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano. Eu tenho paciente que, infelizmente, a dor pode voltar em um período mais curto e que eu preciso, obviamente, voltar a repetir esse procedimento. Até porque o tratamento também, isso daqui não é milagre. Eu preciso, nesse paciente que tem enxaqueca, mudar hábito de vida, fazer atividade física, alimentação saudável. Não adianta fazer bloqueio, seja esfenopalatino, seja na coluna, seja onde for, e não mudar o estilo de vida. Ah, legal. Né? Essa é a regra. Legal. Doutor, para deixar aí, para finalizar, qual a sua visão aí do futuro aí da medicina da dor? A medicina da dor ela evolui de uma maneira assim absurda, né? As tecnologias elas evoluem muito mais rápido do que o que a gente vivencia em outras especialidades, porque hoje o mundo é tecnológico, né? A gente está convivendo com inteligência artificial. A gente hoje, quem imaginava há um tempo atrás fazer neuromodulação usando um chip na coluna para tratar dor de várias origens, para tratar endometriose, um problema que a mulher tem de menstruação tratado com chip na coluna. E isso é só o começo, gente. Pode ter certeza que a cada dia as tecnologias vão evoluir. O neuroestimulador que eu tenho hoje, ele é bem diferente do que eu tinha há anos atrás. Anos atrás, eu só existia, por exemplo, neuroestimulador recarregável. Todo dia, no final do dia, o paciente precisava ir lá e carregar. Hoje não. Hoje ele coloca e esquece, não precisa carregar. Imagina antes, com o recarregável, você ia lá para o interior que não tem luz. Ixi, você ficava com dor. Ia ficar com dor. Porque não tinha como carregar. Então, assim, exatamente. exatamente. Então, tudo evolui. O bloqueio esfenopalatino, com essas tecnologias novas, tudo evolui de uma forma surpreendente. E eu tenho certeza que a finalidade de tudo isso é, sem dúvida nenhuma, trazer mais qualidade de vida. E isso tem ocorrido, sabe? Eu hoje trato melhor os meus pacientes, e eu não tenho dúvida disso, do que eu tratava há 5 anos atrás, 10 anos atrás, isso graças a essas tecnologias. E o céu é o limite, né? Eu acho que existe até uma novela com esse jargão aí de que o céu é o limite.
e o céu, de fato, é o limite. Com a inteligência artificial, a gente vai aprender cada vez mais sobre as dores dos pacientes e a partir do momento que eu aprendo, eu trato melhor. Certeza. Ai, eu tô até sem palavras. Doutor Eustáquio, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade, os seus ensinamentos. Como eu lhe falei, eu não sou da área médica, mas a cada dia que passa, eu acompanho o senhor há muito tempo nas redes sociais. Obrigado. Eu gosto do seu jeito, como o senhor fala com o seu público, é um jeito muito legal e Sem rodeio, né? é simples, aquilo que a pessoa precisa Não ouvir, né? precisa. E eu tô muito orgulhosa, muito feliz mesmo por o senhor ter tirado esse tempinho para bater Seu esse valioso papo com a tempo aqui gente. conosco. A gente sabe que a sua rotina é uma rotina enlouquecedora. Marcamos, desmarcamos, motivo de saúde, um de outro. Mas deu certo. Amém. Quero lhe agradecer imensamente por todo o conhecimento, por tudo adquirido. Estou saindo aqui outra pessoa, uma pessoa cheia de conteúdo, muito mais disposta a aprender. E quero já lhe fazer o convite aí para um próximo episódio, que eu fiquei com mais... certeza. O convite aqui. já está aceito, de O roteiro verdade. aqui tá sobrando, viu? Tem muita Tem coisa, muita né? coisa aí que não deu tempo, mas eu Com sabia certeza. que a gente não ia dar conta, teria que ser outro. Com certeza. Eu quero fazer umas considerações aqui. O orgulho é meu, tá? O orgulho é meu. Vocês são pessoas extremamente queridas. Me trataram aqui de uma forma tão acolhedora que eu tô realmente me sentindo em casa. Tô me sentindo na presença de amigos e a gente nem se Com conhecia previamente. Verdade. Então, assim, foi uma honra, né, estar aqui hoje. Para mim, profissionalmente, somou muito fazer parte dessa construção, porque eu tenho certeza que com o carisma de vocês, com o empenho e a dedicação, o podcast vai crescer ainda muito mais. Amém. E eu quero fazer parte disso. Agradeço, Rapaz. me sinto honrado de verdade de estar aqui. A honra não foi de vocês. Eu aprendi, porque ninguém passa nada sozinho. A gente troca experiências. E do jeito que eu passei e talvez tenha colaborado, vocês colaboraram para o meu crescimento profissional também. Eu quero agradecer imensamente. E estou já feliz e grato com o convite do segundo episódio. Com certeza. Aproveito, Vai me ver. dirijo aqui para os meus colegas, pacientes, seguidores, para que vocês possam acompanhar, Com fazer certeza. parte da rotina desse podcast. No próximo podcast, encher ainda mais de perguntas. Vão me deixar Pra louca que a na caixinha de gente perguntas. Para que a gente possa contribuir para a sociedade, porque o objetivo no final de tudo Essa é a esse, intenção, né? Essa é a intenção. Mais um episódio doloroso, então, que virá aí por aí. Amém. Então, gente, muito obrigada. Até mais. Sigam lá as nossas redes sociais. Doutor Eustáquio, deixe seus contatos aí Perfeito. para seguirem nas suas redes. Olha, para resumir, colocar aqui o Instagram, Eustáquio Campos Neuro. Ali dentro do Instagram você tem todas as informações que desejar, landing page, telefone de contato para agendar consulta, mas independente de consulta ou não, se você puder só me acompanhar aqui o meu conteúdo e poder divulgar, ajudar a divulgar a informação, você já me ajuda. O que eu quero, o meu objetivo é esse, é divulgar a informação e colaborar para uma sociedade cada vez melhor. Sigam lá nas redes sociais e até o próximo episódio, Evolução. Tchau, tchau. Um abraço!